Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Cinesemia, como vocês sabem, sou Roberto Carlos. Nós vamos falar sobre violência e abuso na família. Infelizmente, a família deveria ser o lar de cada um, o lugar mais querido para o qual todos querem voltar, no qual todos poderiam ficar à vontade, vivendo em meio aos afetos, aos amores dos familiares. Mas não é assim que acontece. As estatísticas mostram que mulheres, crianças e idosos sofrem mais dentro de casa do que fora. É uma triste estatística que mostra que a violência e o abuso na família tem a ver exatamente com que as pessoas toleram mais a violência dentro desse ambiente do que fora dele. É claro que os governos fazem de tudo para mudar essa realidade, criando leis, estatutos e coisas semelhantes, mas a estatística insiste em não mudar. Vamos falar sobre isso em dois filmes, começando com A Cor Púrpura de 1985, do diretor Steven Spielberg. Esse filme traz a Whoopi Goldberg interpretando a Sally e o Danny Glover interpretando Mr. Johnson, além de Neri, interpretada pela Akosua Buzia. Sally e Neri são duas irmãs que são separadas pelo pai. O pai que violenta a Sally, ela acaba ficando grávida de duas crianças. O pai da Sally também separa essas crianças dela, doa essas crianças para outras famílias. Então ela fica sem a irmã mais nova e sem os seus dois filhos. Num determinado momento ainda, o pai dá ela em casamento para esse homem chamado Mr. Johnson. Esse homem vai tratá-la muito mais como uma empregada, uma serva, do que como uma esposa. Quando a Neri for visitar a Sally, o Mr. Johnson vai se interessar fisicamente, sexualmente por ela. E isso vai resultar num grande problema, porque as duas irmãs são muito próximas, a Neri vai resistir aos avanços do Mr. e ele, enfurecido, vai expulsar a Neri de casa e vai impedir que ela veja sua irmã, agora sua esposa, Sally. E mesmo as cartas que Neri mandar no decorrer do tempo, ele vai interceptar essas cartas e vai impedir que chegue até Sally. Então ela fica extremamente isolada das coisas que ela mais ama, sua irmã e seus filhos. E o seu grande sonho, claro, vai ser reencontrá-los. Então temos aí um caso de violência física, psicológica, primeiro do pai e depois do marido. Parece que Sally é daquele tipo de pessoa que nasceu para sofrer, se é que se pode dizer isso. Em um determinado momento do filme, ela mesma diz isso. Essa violência e esse abuso contra a mulher é retratado nesse filme, mas o filme se trata de 1909, ou retrata a época de 1909 na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, que é um estado tradicionalmente racista e bastante atrasado em termos de tolerância racial. Esses maridos agem muito mais como senhores, abusando, fazendo assédio moral e de todos os outros tipos de assédio com as suas esposas. Esse filme mostra na figura do Mr. Johnson o paradigma do machista que acha que a mulher é apenas um jugo, um objeto nas suas mãos para ele fazer o que ele bem entender. Isso tem a ver com um resquício da mentalidade patriarcal, mas também da mentalidade dos patrões, dos senhores das fazendas, que tratavam as pessoas como objetos, os escravos, como elementos aí para realizar a sua vontade. Então é uma violência que perpassa todos os personagens. Todos os personagens ou são violentos ou sofrem violência. Infelizmente, a maioria das pessoas se acostuma a esse paradigma de violência. O filme também mostra, para terminar, a sororidade entre essas mulheres, porque várias mulheres ali se unem para lutar contra esse mal que as aflige, que as atinge. O outro filme é Tomates Verdes Fritos, de 1991. Duas amigas, Edie, interpretada pela Mary Stuart Masterson, e a Ruth, interpretada pela Mary Louise Parker. São duas amigas bem diferentes do convencional,
elas têm uma amizade muito próxima do afeto, o que faz com que as pessoas desconfiem preconceituosamente que elas mantêm uma relação lésbica. Além disso, elas são amigas de pessoas negras, elas ajudam muitas pessoas negras e aí acabam despertando a raiva dos brancos que no contexto do filme, contexto do apartheid nos Estados Unidos, odeiam os negros. Então elas são odiadas por dois lados, porque elas se amam enquanto amigas, mas causam essa desconfiança a respeito dessa relação, e também porque elas amam os negros, o que desperta o ódio racial das pessoas. Desconfiança, preconceito e ira da parte dos intolerantes. Uma amizade tendo que resistir a tudo isso. Como se não bastasse, a Ruth é casada com um homem que a espanca. Ela é espancada pelo marido e numa dessas situações a Id se intromete, aí o marido também tenta agredir a Id, ao que ela reage, levando a Ruth embora de casa. Então as duas vão morar juntas. Isso desperta de tal forma o ódio da Ku Klux Klan, que é uma segregação, uma ordem de segregação racial famosa nos Estados Unidos por queimar igrejas, linchar negros, etc. Então essas duas amigas, no decorrer do filme, vão enfrentar todos esses preconceitos. Essa amizade vai estar inserida nesse contexto de disputa entre brancos e negros, num Estados Unidos racista. Elas vão também enfrentar o preconceito contra uma suposta homoafetividade. O filme inteiro é perpassado pelo machismo e pelo racismo. Racismo da Ku Klux Klan e o machismo do marido da Ruth. A violência sempre colocada em tela, a agressividade daqueles que ficam impunes. Ou seja, toda essa violência, ela parte de uma certeza da impunidade, que começa a mudar em algum momento do filme. É isso aí, gente. Reflitam sobre isso. Nos encontrem no próximo vídeo. Inscrevam-se no canal. Se gostaram, claro, deem likes. E é isso aí. Grande abraço. Até a próxima.